Isso aí, galera. Agora estamos aqui com a Gi, que foi pro Mundial agora. Trouxe uma medalha de prata, segundo lugar no Mundial, na França. Isso não é pra qualquer um, né, Gi? Não. Meu, foram. Eu achei que nem era pra mim. Nem era pra você. Eu acho muito bacana, porque, engraçado, ninguém conhecia a Gi, né? E isso ela surgiu assim. Pra quem não conhece, ela surgiu de repente. Mas não é bem assim. A Gi é uma atleta forte, tem uma cabeça muito forte, e tudo que o esporte que ela entra, ela se dá bem. Então ela estava desde o início da corrida de aventura no Brasil, e depois entrou a canoa havaiana, ela também desde o início da canoa havaiana no Brasil. Tudo que aparecia eu entrava. Tudo. Rafting. Né? Rafting, né? Entrando no rafting, disputamos muitas provas de rafting. Então ela está há muito tempo no esporte outdoor. E a canoagem, lógico, também remou bastante, mas não num formato de pegada de só remada e tudo, né? Foi um. E eu tive um problema, não sei se você lembra, que a gente até treinava rolamento, caiaque cabinado, e eu tive um problema de ombro no manguito, e isso dificultava muito de eu fazer o rolamento. Isso me afastou um pouco de algumas remadas, porque eu tinha um pouco de medo de virar e não fazer o rolamento. E não fazer o rolamento. E eram barcos cabinados, era uma outra versão. Um barco que você tem que entrar dentro, né? Então quando você entra dentro, é um barco que tem que usar a saia contra respingos, quer dizer, tudo que se você virar tem que esgotar a água, quer dizer... Tem o risco de afundar o barco. De afundar o barco, tem que saber esgotar a água no meio do mar, perrengue, quer dizer... A gente levava os copinhos para tirar água do barco. Os vertedouros, com espuminha. Era mais tralha, né? Era mais tralha, né? E saia e tudo, aquela coisa toda. Quer dizer, se você vira, você corre o risco de repente, não conseguir reverter a situação, porque você tá tirando um copinho, tá entrando 10 de um lado, né? Então isso que... Agora, com a entrada do surf ski, que é um barco auto-esgotável, quer dizer, você tem a área do poço, onde você está sentado e você tem as suas pernas de fora, facilita muito, que tem um esgotador de água. A água, você está remando e a água está esgotando, né? Funciona como uma prancha, né? Se for, para quem não conhece, fazer uma analogia, não é uma bacia, né? Que entra água e começa a afundar. Então, acho que veio para melhorar muito o esporte. Hoje, para quem não está muito por dentro, o surf ski ele tomou um formato a nível mundial, né? Eu ainda quando disputei Ilha da Madeira, que era um mundial, considerado mundial, ainda eu vi um surf ski dos 100 e poucos barcos que tinham, né? E pra gente era uma novidade ver o surf ski naquela época. E aí depois se tornou uma vertente, surgiu muito aí pela África do Sul, e aí tornou-se assim uma vertente, um objetivo de crescimento mesmo, que é um barco mais seguro, porque você não precisa entrar dentro dele, ele é autoesgotável, então é um barco veloz, então assim, fica muito mais fácil você organizar uma prova assim a nível de você colocar vários barcos e você não ter aquela coisa de a pessoa não conseguir esgotar, de a pessoa virar, não conseguir resgatar o barco novamente, né? Isso é uma boa evolução. Agora, para mim, que tinha me afastado da canoagem, eu me afastei e quando eu voltei o pessoal do surf ski já tinha evoluído muito. Então eu perdi o time de estar up to date com a moçada que começou a ficar craque no surf ski. Então essa foi a minha busca. E foi uma surpresa para todo mundo o resultado, né? A gente estava lá, né? A gente ficou sabendo do resultado antes dela me informar, eu já estava sabendo do resultado. E foi interessante porque as pessoas, quem é a Gi, né? Os novos que estão entrando também, né? Quem é a Gi, né? É normal isso, porque ela se afastou, ela entrou pro futevôlei e também se deu super bem no futevôlei, porque é uma atleta mesmo, de verdade, focada no que ela quer fazer. Mas ela, voltou, falou, eu quero voltar a competir, participou aí da seletiva pro Mundial, passou na seletiva. Na verdade, a seletiva me incentivou muito, apesar de eu ter percebido que a parte minha de corrida de aventura, de resistência, de não desistir, me fez pegar a colocação, né? Porque muita gente naquela prova desistiu.
Então eu percebi que eu não estava capacitada para uma prova fluida, mas de cabeça, eu acho que eu tinha... Eu peguei a colocação por causa da cabeça, né? Porque eu não desisti, eu virei várias vezes e fiquei na prova e cheguei na linha de chegada no final e muita gente tinha desistido e eu fiquei com a classificação do Mundial. E isso me fez buscar o Fábio para me orientar e para me ajudar nisso daí. E eu agradeço mais uma vez. Mas na realidade o que eu acho que é muito importante em qualquer esporte, né? Vamos falar sobre a canoagem, essa preparação para o perigo, né? Para o inesperado. Isso que é interessante. Como é que a pessoa se comporta quando acontece alguma coisa que ela não vivenciou, que nunca aconteceu? Aí é que está a diferença. As pessoas se apavoram e aí começam a entrar num pré-pânico. E aí fica tudo mais difícil. Então, em vez de você ter instabilidade no mar grosso, você começa a ter instabilidade no mar liso, porque você começa a entrar em pânico. E aí é irreversível, uma coisa que é muito difícil você controlar isso na tua cabeça. Quando a pessoa está acostumada a passar perrengue, que nem a Gi já passou, que nem eu já passei vários, em corrida de aventura, em canoagem, em todos os esportes de você fazer uma prova. Imagina, corrida de aventura é uma prova de dias que você fica passando, escalando, remando, pedalando, trekking e é tudo lugar inóspito, inóspito. Né? Você não sabe o que vai acontecer, né? Então você tem que estar preparada na tua cabeça a enfrentar esses desafios. E aí sabe que foi a parte fácil da Gi, porque no treinamento a gente foi galgando estágios, né? Até chegar no estágio que eu falei, agora Gi, a gente vai entrar no mar casca, vamos entrar no mar grosso. Vai entrar frente fria, vamos pro mar. Vamos pro mar. Ah, mas vai chover? Vai. Vai chover. Pô, tá tranquilo agora a remada, mas lá pra frente a coisa vai virar. E aí, vamos continuar? Vamos. Tá preparado? A hora que acontecer a coisa? Vai. E aí, o problema chega e contorna com tranquilidade. Isso que é o problema. Não se afobar, não ter ansiedade nesse momento. Né? E eu queria falar uma coisa porque é assim, eu acho que a pessoa tem que ter medo. Né? O medo é um aliado. E eu tenho medo. Então, eu gosto de saber o que vai acontecer, eu fico atenta, eu quero me preparar. E eu acho que o medo é importante. A consciência do que pode acontecer de ruim é importante. Porque se você se pega de surpresa, aí você vai ficar realmente sem saber o que vai acontecer. Então, no meu mecanismo, o meu medo me protege e fala, você sabia que isso ia acontecer, que ia entrar à frente, que você não tá com tanta estabilidade, tá virando bastante, vai virar e vai subir. Então, essa é uma preparação. O medo junto com respeito. Com respeito e eu acho que eu posso até dizer uma certa humildade, que eu me coloco num lugar que eu ainda não estou preparado, né? A todo momento você mesmo estava ciente, eu mesmo falava, Gi, você não sabe o que vai enfrentar lá, né? Então é muito novo ainda o tempo que ela me deu para preparar para o mar, né? A gente notou que ela estava muito bem preparada fisicamente, ela tem um cardio excelente, tem técnica, mas na hora que o mar tá bravo, você esquece técnica, esquece tudo, você rema de qualquer jeito e aí é a hora que você começa a ter medo e aí tudo começa a falhar, né? E principalmente as sacadas, né? Que da última vez a gente conversou que mesmo eu ainda errando em algumas coisas, eu já percebi o que eu erro. Então que nem quando alguém vai te bater, você pega e se protege, né? Quando eu vejo uma situação de perigo, eu acho que meu corpo encolhe e eu deixo de apoiar. E isso faz eu virar. Então, eu já entendi isso. Só que eu ainda faço isso quando eu me pego de surpresa. Mas eu entendo, acolho, né? Falo, tá tudo bem, eu virei porque eu fiz isso. Então, tudo bem, eu subo e tento não fazer de novo. E percebo que quando eu erro de novo, foi porque eu fiz de novo. É um vício, é uma defesa. Então, quando vem uma onda de lado e tal, em vez de eu apoiar o pé, eu encolho. E aí eu perco apoio. Então, eu já entendi o mecanismo. Isso é importante. Então, se eu virar mais 5 vezes, tá tudo certo. É isso aí. Você tem que aceitar.
É um aprendizado, né? Você tem que tirar a lição. E assim, teve algum fato legal assim que você achou, que você falou, pô, cara, eu tive, pô, essa percepção e eu me dei bem por isso, não? Acho que primeiro, o que foi mais importante de tudo é que eu estava muito feliz. É clichê, mas com um caminho, não com o objetivo final, né? É aquela coisa de... Eu adorei a preparação, eu curti a minha evolução. Então, o que acontecesse lá, eu também estava preparada para chegar e falar, olha, hoje tá a mais do que eu peguei, se tivesse muito bravo, se tivesse mar ressacado, vento muito forte, que a gente viu previsões de anos anteriores, vento de 40, e aquele dia a gente pegou alguma coisa parecida, uma ressaca aqui em Santos. E eu vi, até que não é tão ruim, eu sei que vai ser difícil, mas se tiver um negócio assim assustador, talvez eu não entre. Eu fui preparada para não entrar. Eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso, pelo fato assim de você se dar a oportunidade de estar lá, né? Porém, saber os teus limites, porque a hora que você chega lá e você vê que a coisa é muito além do que você se preparou, você não sabe como é que é a organização, você não sabe quantos barcos de apoio, você não sabe qual é a estrutura que ela tem, aí você está se jogando, confiando numa organização. Você me alertou para isso, para eu perceber qual que era o esquema de resgate deles, se eles iam estar por perto, porque são 22 quilômetros e muita gente, então se você fica desgarrada do bolo e acontece alguma coisa, pode acontecer qualquer coisa. Teve uma menina que teve uma crise alérgica por causa de alimentação no meio da prova, passou mal. Então, a gente tem que estar atenta a isso. E a gente tem uma tendência de superação que pode atrapalhar esses sinais de procurar ajuda, né? Eu tenho uma tendência de querer fazer tudo sozinha e não precisar de ajuda. Então, é uma coisa que você tem que se preocupar e falar, não, agora eu preciso de ajuda. Então, eu fui preparada para isso. Fui preparada para talvez ser a última a completar a prova. E não importava isso. Eu tava muito feliz que eu tinha treinado bastante, que eu tinha pegado todas as ressacas que a gente pegou e que eu tava vendo evolução, porque é aí que você vê evolução, né? Não é de chegar primeiro, mas é de sentir segurança e se sentir capaz de enfrentar uma situação dessa. Então eu tava muito feliz, muito tranquila de já estar lá e não esperando resultado nenhum. Então, isso acho que foi super importante para quando começar a ver que, poxa, eu tenho condição de pegar um resultado durante a prova, que eu estava me vendo junto das pessoas e às vezes deslanchando e indo por uma linha melhor, que teve isso também, que eu... Isso que eu achei bastante interessante, né? Porque teve um momento que você acreditou na tua estratégia, né? É complicado, você está em outro país, está no Mundial, e a primeira coisa que você pensa é falar, cara, eu sou muito menos que os outros, né? E aí o pessoal começa em uma linha e você começa a ir naquela mente coletiva. Pô, por que só eu vou fazer uma linha diferente, né? Foi exatamente isso. Largou o feminino e tinha feminino que ganham aí as novinhas, né, que ganham todas as provas lá, que estão disputando sempre, que conhecem a região, enfim, tinha um time internacional muito forte e tinha o pessoal mais velho, que são medalhistas olímpicas, que aí vinha a minha categoria, gente que rema há muito tempo, que tá no surf ski há muito tempo, tá ganhando prova lá fora também. Que a gente pensa que aqui a gente é bom, chegar lá, o pessoal... Não, é diferente. Você pode falar bastante disso, né? A gente, com certeza, na minha época de provas aqui, ganhava todas as provas aqui disparado, mas quando chegava lá fora, cara, nossa, o negócio era muito mais em cima o negócio, né? Então, eu vi tudo isso, né? Já estava sabendo desse histórico de pessoal com muita capacitação e deram a largada. Eu não tenho muita experiência com GPS, mas eu tinha comprado, aquela coisa mais engenheira, né? Que eu confio no equipamento e
estudei direitinho como é que eu punha o ponto da chegada, coloquei, vi que estava alinhado na praia, confirmei com as pessoas, então a chegada é nesse rumo, tá bom. E tava batendo. E aí eu falei assim, bom, eu vou botar isso daqui na minha frente e vou nesse rumo. E o que aconteceu? Era uma baía e o rumo era super alinhado, mas você ia para alto mar e depois, como a baía faz a curva, depois que você voltava, então você desgarrava mesmo da costa. O que aconteceu? As pessoas começaram a fazer uma barriga e ir acompanhando a costa. Então, foi muita gente nessa linha. E ficou só eu, mas não é assim, ficou 5 pessoas, ficou só eu na linha reta. Aí eu falei, nossa, eu posso estar dando um tiro no escuro e pode não dar em nada, né? E tinha realmente umas 2 ou 3 pessoas que dispararam na frente, que aí eu nem sei que linha que elas fizeram, podem ter feito a linha mais parecida com a minha. Eu só fui ter certeza que minha linha tava boa, e isso me empolgou bastante, quando eu vi o masculino passando, mas assim, tirando fina de mim. Passando O masculino largava depois. Depois, o masculino largava 10 minutos depois. Então, e isso foi depois de, tipo, eu tava remando já em 10 minutos, você rema uns 4 quilômetros aí. 2,5, 3. Porque é 10 minutos que eles falaram, ó, daqui 10 minutos larga, mas pode ter uma demorinha e tal na largada deles, eu não sei se foram 10 minutos ou não, mas a gente já tinha avançado bastante, então já tinha dispersado e tal, e aí começaram a passar, né? Porque além dos 3 quilômetros, dos 10 minutos, aí até eles chegarem em mim eu também já estava mais longe, né? Então é uma coisa assim que eu já tinha dado bastante. E aí quando eu vi que eles estavam na minha linha, eu achei que minha linha estava certa, isso me deu muita força, né? Que é o que você falou, ter certeza de que você está fazendo uma boa prova é incrível, mas o cansaço vai embora, os problemas vão embora. Falei, não, é aqui que eu vou e pronto. Eu considero essa uma parte fundamental, né? Porque quando você não sabe para onde você está indo, ou você não tem certeza, é muito difícil você colocar 100% da tua força, 100% da tua capacidade, né? Então é que nem na vida, se você não encontrar a boia da vida, e você falar, pô, esse é o meu rumo, é isso que eu quero, você fica meio derivando, você vai remando, mas não coloca aquela potência toda. Na hora que ela entendeu que ela estava fazendo certo, ela se encheu de autoconfiança e falou, pô... Botei energia mesmo, né? Uma energia boa, que você fala, é ali que eu vou, é o objetivo. É como... quando você encontra o seu caminho, né? Quando encontra o caminho e sabe, é esse, cara, não tem como, né? E é legal esse recurso, porque hoje a gente tem isso, né? Antigamente a gente não tinha. Então, um relógio normal, né, que você pode plotar latitude e longitude do ponto. Hoje é fácil, você pega no Google, você pega o ponto que você quer chegar e vai te dar latitude e longitude. Aí você programa no relógio, no GPS, latitude e longitude, você põe isso aqui no contra-fincapé do barco, e aí você coloca aí uma tecla ir para, porque ele já te dá a seta para onde você tem que ir. E fica fácil você notar que a linha do teu rumo, né? Porém, aí você tem que trabalhar tudo, a derivação das marolas, de como é que o vento está entrando, aí você tem que isso acaba fazendo você derivar. Aí você vai trabalhando isso durante o percurso. Mas você acreditar que, caramba, só você entendeu isso, né? É uma coisa complicada. Porque isso aí também, não tirar o olho da seta foi uma meta minha, justamente por causa da derivação, porque a seta está apontando para cá, mas se você deriva para cá, ela continua apontando para lá. E tentar não derivar. Então eu tinha algumas referências para não sentir essa derivação. Certo. Então eu tentei fazer a linha mais reta possível. Eu acho que deu certo, porque quando começou a chegar gente ali perto, tinha mais gente ali, o boat. Então, quando eu comecei a chegar perto da chegada, existiam muitos atletas vindo pelo meu lado esquerdo, e tinha alguns que tinham até aberto para tentar pegar vento, mas não tinha tanto vento no final da prova. Teve um pouco no começo. Quantos quilômetros eram? 22 quilômetros. 22 quilômetros, é muito difícil você... Foram 2 horas e 16 o meu tempo. E, assim,
Foi uma remada muito forte, que teve que me dedicar, superar, botar força mesmo. O que eu achei legal. Não, então, quando eu peguei uma linha e vi que muitas pessoas não tinham feito a mesma linha e vi que estava dando certo, eu me fortaleci mesmo, pus energia e a coisa vai rolando, superando todas as dificuldades que eu estava passando, de cansaço, de dor muscular, a ondulação vinha só de um lado, então você força mais o outro lado, enfim. Aí eu falei, não, agora até o fim e pronto. O que eu acho legal, por exemplo, uma das coisas que você me falou, que a gente estava aqui naquela expectativa, daqui a pouco veio o resultado que a gente ganhou, ficou em terceiro lugar, puta, a gente vibrou aqui, de repente veio a notícia que ela chegou em segundo lugar, meu. Como foi isso, Gi? Não, foi muito legal também, porque eu estava aproximando da chegada e teve isso, de umas pessoas abrirem para a direita para pegar ondulação. E essas pessoas, elas chegaram meio de frente pro pórtico. E eu, como vim reto, eu cheguei meio afastada do pórtico. E por causa da série, da entrada das ondas ali na praia, eu devo ter pego a mesma onda que a pessoa que chegou em segundo, que a gente achou que chegou em segundo. Então a gente entrou na areia, na mesma onda, e entrou na areia igual. O locutor viu ela, porque ela estava bem em frente ao pórtico, e anunciou que ela tinha chegado em segundo. Só que a prova estava determinado que quem passasse primeiro no pórtico que teria o resultado. Então eu vim correndo daqui do lado esquerdo e passei antes dela no pórtico. E aí tem uma câmera no pórtico que seria o resultado oficial. Ou seja, eu ganhei a prova na areia da terceira colocada. Não, isso tudo é legal porque é super válido, né? Porque o que acontece? A prova ela só termina, veja bem, se a chegada é no pórtico, a prova só termina quando... A corrida faz parte. Faz parte, né? A estratégia, tudo isso que você... Se você capotar e ficar ali na areia tomando onda, você não vai chegar, não adianta você chegar antes. Exatamente, essa visão, né, global de tudo, de como é que você tá, onde estão chegando, onde é que tá o pórtico, cara, tudo isso, você entender se aquela outra pessoa que tá chegando ali, ela é da tua categoria ou não é, e você falar, vou arriscar, vou correr, vou dar o máximo também de mim. Sim. Na corrida, né? Eu vi que eu tava longe do pórtico, mas eu aproveitei a calmaria da série para entrar junto. Então eu entrei longe de propósito para não ter problema de vir com uma série forte. Mas aí eu entreguei o barco, porque a organização ficava recolhendo os barcos, então já tinha gente ali, era uma área que o pessoal tava chegando, não foi tão longe, mas foi afastado do pórtico. Entreguei o barco, joguei remo e saí que nem uma gazela. O pessoal falou assim, você parecia uma gazela correndo. Eu falei, Fui buscar. E aí também foi uma surpresa pra mim. Por quê? Eu sabia que eu tinha passado ela na corrida, mas eu não sabia o nome da pessoa, não sabia quem era, né? Então, quando saiu a classificação ainda não oficial e eu estava em terceiro, eu falei, nossa, para aquela pessoa deve ter sido horrível que eu tirei ela do pódio, né? Porque ela ia ser a terceira e ficou de quarta e eu entrei em terceiro. E falei, que bom, por pouco que eu não pego o pódio. E, na verdade, não era, né? E eu fiquei... Vai, Gi! Vai, Gi! Vamos, Gi! A Gi passou na corrida! Boa! Receber a medalha... só nessa hora? Que a menina veio com uma pranchetinha e falou, Marcele, não sei o quê, falou o nome o primeiro lugar, e Gisele. Aí eu vi na lista dela, eu em segundo. Aí eu perguntei, I'm the second? I'm the second? Ela falou, Aí eu já subi com aquela cara no palco, assim. Tão surpresa. E ela também... Ficou no lugar. Ela ficou surpresa, porque se você vê na filmagem, ela foi pra disposição do segundo. E quando anunciaram ela em terceiro, ela trocou de lugar. Ficou sem graça e falou, tá bom, deixa eu ir no terceiro. Mas eu fiquei sabendo uns segundos antes, então eu já tava assim. E eu não ia cutucar ela e falar, você discutir com ela, né? Ela, não, eu sou terceiro, não, eu sou. Então, rolou aquilo
que todo mundo viu na gravação, de que anunciaram ela em terceiro, ela trocou de lugar no pódio e me deu o lugar do segundo. Mas eu fiquei sabendo segundos antes e foi uma surpresa ainda melhor. Eu achei assim, surpreendente, né? Eu fiquei muito feliz, emocionado aqui, porque ninguém esperava, né? Nem eu mesmo esperava, embora eu soubesse que a Gi é surpreendente, né? Então tudo poderia acontecer com a Gi. Então ela tem muito foco, é uma das coisas que a característica que fica muito fácil a gente passar, né? Não existe um bom educador se não tiver alunos com bons ouvidos, né? Então a pessoa, ela presta atenção, ela saca, tem percepção de entender exatamente o que você está falando e analisar, e se tiver alguma dúvida, esclarecer a dúvida, não fica, eu não vou perguntar isso, tal, eu não concordo muito bem com isso, mas eu não vou falar para ele. Não, é ao contrário, tem que questionar, tem que buscar, falar, cara, entender o porquê, né? Porque se você não consegue fazer com que a pessoa entenda, né, como é que você vai prosseguir um treinamento, né? Se a pessoa não está convencida de que o que você está passando é realmente o que é o certo, né? Então, é legal porque eu quero ser indagado, eu quero ser questionado, para poder ter a defesa, né? Para poder mostrar isso. Né? Eu sempre falo que eu preciso da lógica para basear tudo que eu faço. Engenheira, então, né? Engenheira. Não tem jeito. Então eu preciso entender como funciona, por quê, que não sei o quê. Então fica mais fácil para mim quando eu falo, o apoio da água aqui, porque se você rodar o tronco, aí você vai ter o equilíbrio. Se você fundamentou com lógica, eu entendo. Isso então, é importante, Então, às vezes eu questiono por causa disso. Também, verdade. Né? É ruim você dizer assim, não, porque é assim, porque eu vi um vídeo, porque o campeão mundial, ele rema assim. A gente tem que tomar cuidado no seguinte, uma coisa é técnica, outra coisa é estilo. Você não pode ir contra o estilo de uma pessoa. Ou seja, por exemplo, você não pode dizer que o corcunda não pode remar, né? Pode remar, ele vai ter um estilo diferente. Né? O que é mais importante é que quando você entra na sua cabine, você buscar a tua posição confortável. Não adianta nada eu dizer assim, o certo é remar assim, se eu não, sentando normalmente, eu não sento assim, eu sento assim, né? Então é assim que eu vou sentar no barco. Então quando você fala em postura, você tem que seguir a tua postura. A correção postural, ela é feita em terra. Então você vai procurar um RPG, você vai procurar um pilates, você vai fazer uma correção postural. Agora, você tem que entrar na cabine e estar super bem adaptada dentro da tua postura, né? Então isso que foi interessante, a gente foi trocando muita experiência, muita ideia, né, durante esses 4 meses. E o primeiro vídeo que a gente fez antes de você ir, né? E agora a gente está fazendo o segundo vídeo pós, já com a medalha de segundo lugar, que, com muito mérito, né, foi conquistada, né? Foi conquistada, foi um presente, uma surpresa, 2 surpresas, né? Primeiro é subir no pódio, depois a surpresa de, em vez de terceiro, ser segundo. E... que é legal, foi assim, quando as pessoas que te conhecem falando, a Gi é encardida, a Gi é casca, a Gi quando cisma de fazer alguma coisa, ela faz, ela vai atrás, ela tá... The medal will be presented by Laurence Duvea, Mayor of Saint-Pierre, accompanied by the team leader of Australia. Les médailles sont remises par Laurence Duvea, maire de Saint-Pierre-Quiberon, accompagnée de la team leader de l'Australie. The bronze medalist is Mercer Vanessa from Australia. Médaille de bronze pour Vanessa Mercer d'Australie.
the silver medalist is Gisele Monte from Brazil. Médaille d'argent pour Gisèle du Brésil. First place and world champion is Madeleine Baxter from Australia. Première place, la championne du monde, Madeleine Baxter d'Australie. Please rise for the national anthem of Australia. Merci de vous lever pour l'hymne national de l'Australie. Ladies and gentlemen, please show the 2019 World Ocean Racing Champion. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir les championnes du monde d'Ocean Racing 2019. Céu, toda quarta-feira, às vezes quarta-feira, meu, chuvosa, meu, tô descendo, vamos entrar na água, vamos entrar na água. Eu sou Final de semana comprometida, né? comprometida. Até chata, né? É muito chata, muito chata. Mas final de semana, Gi, eu não vou estar na Barra do Saí. Ah, tá, então você vai estar em Santos? Então eu vou indo para Santos também. Eu falei, nossa, tá bom. Não tinha jeito de Você ficar viu que livre. não dava pra... Não dava para ficar livre dela. Então era assim, foi quarta, sábado, domingo, meu, querendo remar. E independente da condição do tempo, o tempo vai estar chuva. Vai estar chovendo, mas eu vou estar aí. Tá bom. Eu fiz a minha parte, né? Eu fiz tudo que eu podia para me preparar nesse curto espaço de tempo também. Porque da classificação para o Mundial até o Mundial, eu acho que eu tive 8 meses, sendo que os primeiros eu tive que ter toda a parte técnica na raia, que eu não tinha. Não é fácil, né? De correção, de remada, tudo. E depois eu pude vir para cá, né? Depois eu percebi que eu ainda não estava pronta, principalmente na prova de Itajaí. Sim. Né? Que eu vi que... A gente teve lá um mar virado tive totalmente. Que ser resgatada, senti muito medo de novo e eu acho que... E esse pós, né? Porque depois ela acabou a prova, ela sentiu que foi resgatada e isso, a parte psicológica dela ficou um pouco abalada, né? Ela, poxa, cara, não é o perfil dela, não é uma pessoa que... Podia ter sido traumático, né? Traumático, E né? falar, não vou mais. Não vou mais, não é pra mim. Nossa, não é pra mim e tal. Mas não, ela, sabe, ficou mal. Mas ela, ao mesmo tempo falou assim, então preciso melhorar. Então esse foi o grande porque eu falei mal. assim, o que as outras pessoas fazem, que não viram, que conseguem, e eu não tô fazendo? Deve ser alguma coisa sutil que eu não tô percebendo. E eu fui atrás de tentar Superar achar isso. mesmo. Achar isso. Exatamente. Então essa é a característica, né? Então foi muito legal, porque as pessoas que conheciam falavam, nossa, caramba, a Gi realmente é terrível, né? E foram os 4 meses super dedicados. Isso é uma coisa assim, é um exemplo, né? Pra gente, às vezes, que quer muito uma coisa e fica só na gaveta, né? E a gente fica só com planejamento. De vez em quando a gente olha o papel e dá uma organizadinha melhor e fica satisfeito, porque deu uma organizadinha melhor no papel, né? Aí você vai colocando as tuas metas, daqui a pouco você esquece, daqui a pouco pega na gaveta, organiza um pouco melhor e fica satisfeito porque organizou melhor.
mas não realizou. E essa é a diferença, né? Você tem que ir atrás para fazer. E eu acho legal porque as pessoas ficam curiosas, né? Falar, pô, mas você voltou a remar, o que aconteceu? Então a gente resolveu até contar a história aí para mostrar pro pessoal que voltei, mas voltei dedicada. Né? Procurei, quem sabe. Isso é bacana, porque assim, ela chegou com técnica apurada. Isso é uma coisa, foi muito fácil, né? Porque técnica é o que é maior rendimento com menos esforço e evita lesão. Então, isso aí foi uma coisa fácil que o Thiago fez lá na raia, lá do Pinheiros, né? E ela veio com uma técnica muito boa. Eu falei, poxa, agora vamos aprimorar pro mar. Isso foi bacana, né? E é interessante assim, mesmo hoje, né, o primeiro treino depois do Mundial, a gente já entrou num outro nível de treinamento, um outro nível de entendimento, né? Então a gente conseguiu passar um novo estágio hoje, né? Que é de a percepção. E ainda assim ver, né? Que tem muita coisa para aprender. Muita. Não para. E o Fábio acabou de vir de uma experiência no Ceará também. E é o meu objetivo, tá apta pro Ceará. Quando você me der a sua medalha de que eu posso ir pro Ceará, a gente vai combinar. O Ceará realmente é assim. Eu acho que o surf ski hoje, ele tá num cenário crescente, de uma maneira muito forte, né? A gente vê a canoa havaiana e o surf ski crescendo muito. Porém, você vê muita gente da canoa havaiana migrando pro surf ski, né? E não tanto do surf ski migrando para a canoa havaiana. Então, é uma tendência que você está sentindo que o surf ski é uma vertente bacana, né? Então, essa vertente, o que acontece com o remador de surf ski? O que ele busca, né? Ele busca exatamente procurar o downwind, que é o vento de popa e você surfar em alto mar com as ondulações que vêm do vento, né? Do swell e de vento, isso é muito importante. Então, é o objetivo que vai ter, né? As pessoas todas vão buscar o downwind. É a curtição, né? E o downwind, pô, eu vou dizer, eu fiz o Hawaii, o Arro, o Molokai, e você tem certeza que você vai pegar downwind? Não tem. Agora, aqui no Brasil nós temos um potencial incrível, que são os ventos alísios, naquela parte do Ceará, e em determinada época do ano é certeza você pegar downwind. Então, por isso que o pessoal vai pro kite lá, porque precisa de vento para decolar a pipa, mas pro surf ski também precisa. Né? E foi interessante que exatamente há 10 anos atrás a gente descobriu o downwind, quer dizer, o downwind eu já descobri desde 1984, quando eu comecei a remar, que a gente começou a entrar muito em mar e começou a entender o que é surfar com as ondulações do vento. E aí, lógico, depois a gente queria buscar algo mais, a mais. E aí, lógico, o Hawaii é uma situação legal. Mas o Ceará, ele há 10 anos atrás a gente descobriu que é viajar no downwind, que as pessoas fazem de kite hoje, vai de uma cidade para outra viajando no downwind. Então, grandes distâncias. Grandes distâncias. Foi o primeiro downwind power que a gente fez viajando, foi sair de Fortaleza e até São Luís do Maranhão, 800 quilômetros. Imagina isso, você chegar, pegar um mapa e falar, putz, eu vou remar 90 quilômetros no primeiro dia, vou parar aqui. Putz, será que aqui tem pedra? Será que aqui tem onda? Né? Aí você tenta abrir o Google, tenta ver, de repente tem uma entradinha aqui de uma barra que talvez aqui seja legal para entrar. Vamos colocar isso como plano A. Mas vamos colocar um plano B? Vamos, se aqui não tiver legal, o plano B, vamos tentar essa, né? E às vezes entra lá, não tem nada, né? Não tem nada, chega nada, não tem como entrar na praia. Não tem, às vezes tem, que nem em Paracuru, tem onda, tem pedras saltadas, como é que você vai entrar ali? Quer dizer, a gente arrumou um lugar que dava para entrar. E aí depois a gente foi autossustentável, levando a nossa carga, né? Que tinha que ser reduzida para um surf ski. A primeira expedição de surf ski do Brasil foi nós que fizemos isso em 2010. Então foi interessante porque você leva a sua própria carga no barco que é veloz, que tem que andar e você navegar bem. Não tem compartimento, criamos uma tampa de inspeção e aí, foi super legal. Então isso é muito interessante, a gente tentar viajar e descobrindo lugares, né? Descobrindo experiências que você vai tendo no meio do caminho. Não tem apoio de terra, não tem apoio de água, e você vai fazendo essas experiências no meio do caminho, né? Você vai aprendendo
por isso que tem que ter uma certa bagagem de entendimento, de experiência vivencial, né? Para que você possa aplicar isso durante o percurso, né? Então é muito importante isso, né? Estamos com o Bolt aqui, que é o nosso mascote também, que vem sempre atrapalhar nossas gravações. Né, Bolt? Então, o que é interessante é exatamente isso. A gente começar a fazer os downwinds agora por diante, porque nesses 10 anos de Ceará, a gente tem feito com um grupo que eu conheço muito, que a gente se dá super bem, em primeiro lugar se dá super bem, né? E outra, são pessoas que eu respeito de acordo com as suas experiências vivenciais em vários sentidos, né? Em navegação, em mapa, ir no perrengue também, ter calma, isso é muito importante. Você começa a viajar com uma pessoa que a primeira coisa que saiu errada começa a se desesperar, isso destabiliza o time inteiro, né? Deixa isso, todo mundo nervoso, inseguro, né? Inseguro. Insegurança na equipe. E a gente fazia sempre um debriefing no final do dia, dizer, pô, cara, o que a gente errou aqui, o que precisava melhorar? E todos escutavam, cada um dava a sua opinião e a gente respeitava a opinião de todos, porque são pessoas que se admiram entre si, né? E isso é muito importante numa travessia. E você ia passando pelos problemas, ao mesmo tempo a gente está se cuidando, né? E passando e pegando experiência durante o caminho. Imagina passar o Delta do Parnaíba, Lençóis Maranhenses. Nossa, o lugar já é incrível. Já é incrível e é no meio do nada que a gente para, então ventos de 70 km por hora, quer dizer, não dá para você errar, né? Não perdoa erro uma situação. E aí agora, nosso foco é esse, né, Gi? Quero estar junto de vocês de novo. Quer estar junto. Porque vamos lembrar aqui que você sempre fez o Alpine Adventure, que sempre teve uma vivência em conjunto. Eu acho isso muito legal, porque para mim o esporte sempre teve uma conotação de transformação pessoal, né? Então, tudo que eu passei na corrida de aventura, eu captava alguma mensagem e, por exemplo, para mim não tem emprego que me derrube, porque o que eu passei na corrida de aventura é tão pior, eu fui tão forte, eu resisti. Fome, né? Sede, cansaço. São as coisas primitivas, né? Mas eu acho que você entrar em contato com essas coisas primitivas faz você enxergar uma força que você tem e você pode usar ela para outra coisa. Então, essas vivências, tudo que você entrega para o esporte, ele te traz de aprendizado que você devolve e leva para a vida, né? É verdade. Então, isso daí é demais. Com certeza você trouxe várias experiências dessas viagens, de todas que você já fez, porque você sempre fez isso, né? E é engraçado que dá a impressão que a cada ano a gente aprende, né? Não adianta, a gente às vezes pode fazer o mesmo percurso, mas quando você volta no ano seguinte, você tem mais que aprendendo mais ainda, né? Então esse lado de você compartilhar com pessoas, uma coisa que inspira muito é você chegar nos lugares de uma forma remando, né? Primitiva, quer dizer, as pessoas imaginam vai chegar de carro, né? Vai chegar numa embarcação gigante, mas o cara chegou de caiaque. A gente acaba tendo um respeito pela comunidade muito grande. Os caras, pô, mas você veio lá de longe remando nesse barquinho. Você não tá poluindo, não né? Tá poluindo, você não tá esburacando a estrada. E você tá chegando de uma forma igual a eles, pescadores que utilizam embarcações como subsistência, né? Como deslocamento, quer dizer, tudo isso você tá chegando muito igual a eles, né? E eles te veem com respeito, ao mesmo tempo que a gente vê eles com respeito à vida de um jangadeiro, né? De um pescador, é uma vida dura, né? Ao mesmo tempo eles são tão felizes, né? Com tão pouco. Isso surpreende muito quando a gente chega nos lugares, né? São os personagens que a gente conhece e é uma amizade que a gente nunca mais esquece, né? E apesar de a gente tem um custo alto num remo, num caiaque, mas você não tá chegando numa Land Rover. Exatamente. Né? Então você chega numa situação de igualdade ali. Exato. Você tem um barquinho, um remo, a tua banana. O teu camelback com a água e você tá procurando um lugar para dormir. Então o acolhimento é maior mesmo. Eu tive uma experiência assim, no Ceará, numa prova que eu fiz no Elf, que era cavalo, né? Era caiaque, mas me comoveu muito uma família, na época, simples demais, na época
a mulher tinha a minha idade, apesar de aparentemente muito mais castigada, e ela tinha 8 filhos. E ela pediu para um dos filhos sair da rede para eu sentar, para me dar o lugar. Eu, não precisa não, senta aqui, me deu um prato de arroz, assim, um feijão aguado, mas que era... Nossa, eu que tava ali todo já, carinho, né? Eu tava 100 quilômetros sem ver comida. Aquilo foi um Michelin pra mim, restaurante Michelin pra mim. E A gente não esquece esses personagens. de tocar o coração, ver uma pessoa que não te conhece, querer te dar uma posição tem de que tá no melhor. filho, o que tinha de melhor, né? Isso a gente E a gente sentiu. encontra isso, porque eu acho que a vibração de você tá chegando no esporte com um esforço e tal, você vem purificando, né? Engraçado, não sei se aconteceu isso com você. Tenta dar dinheiro para pagar isso. Não Eles aceita? não querem. Não aceita. E o que é interessante, assim, quando a gente entrou mais pro lado do Piauí, Maranhão, a gente começou a entender, né, na prática, esse negócio de amplitude de maré, que a gente fala de amplitude de maré aqui na região de São Paulo, 1.1, 0,1, 0,0, quer dizer, são amplitudes pequenas. Quando a gente chega no Maranhão, é 7, né? Menos 5, quer dizer, então você tem umas amplitudes muito grandes, né? Então você chega às vezes, você plotou você chegar num vilarejo e você chegou na maré rasa, você não vê o vilarejo está a 3 km de distância, e você fala, cara, mas aqui não tem nada, aqui era para ter um vilarejo, e você não vê. Então você começa a mudar a estratégia, foi uma coisa que aconteceu com a gente. Então, em vez de a gente sair às 7 da manhã para remar, a gente teve que começar a sair às 4, porque é a hora que a maré estava cheia. Então, para você sair às 4, você precisa tomar café às 3. Então, você começa a montar uma outra estrutura para café da manhã. Tudo... Exatamente. E como a gente parava nas pousadinhas, sabe quantas vezes a gente teve que fazer café da manhã? Nenhuma. Porque a gente chegava e falava, olha, amanhã... Deixa, não precisa do café da manhã. Não, mas como assim? Não, a gente vai fazer. Não, qual é o horário que você precisa do café da manhã? Não, é muito cedo, é 3 da manhã. 3 da manhã o seu café vai estar aqui, meu filho, assim mesmo. Que legal, né? Então, em nenhuma vez eles deixaram a gente sair e fazer, tentar procurar buscar outra alternativa. Outra alternativa, né? não. O café da manhã estava pronto às 3 da manhã, no horário que ela cumpriu. E de uma forma com muita felicidade. E sem aceitar nada em troca. Isso que é uma coisa incrível que a gente aprende nessas viagens. Né? Não, isso é muito legal. Eu acho que a gente devia programar muitas dessas. Vamos programar. Eu acho que daqui por diante a gente vai criar vários conteúdos diferentes para a gente poder mostrar essas experiências, né? A gente poder mostrar experiências que a gente adquiriu nesses anos todos, né? Porque nós estamos falando de canoagem, tem muita gente nova entrando, isso é muito legal, mas as pessoas às vezes não entendem que a gente começou lá atrás, década de 80. Muita gente me perguntando, com quem que você treinou? Não, com o Fábio Paiva, tal. Acho legal você programar uma live, explicar algumas coisas e mostrar alguma coisa do que você conseguiu me passar, porque muita gente ficou curiosa, acho que muita gente ia curtir uma live com você. Eu gosto de passar, né? Eu gosto de dar aula, eu gosto de passar experiência, isso é uma coisa legal, porque tem muita coisa que é conhecimento empírico, é uma coisa que a gente não leu em livro, que a gente não existe literatura sobre isso, e a gente nessa vivência toda, como eu digo sempre que a melhor, quando você quer pilotar avião, você tem horas voo a ser cumprida para você pegar a experiência. Na canoagem eu já chamo de horas bunda, você tem que ter horas bunda, não adianta você chegar e ler livro, nada, tutorial, você tem que colocar a bunda no caiaque, pegar essa experiência. Então isso eu acho que talvez eu seja o que tem mais horas bunda no Brasil de canoagem, porque a gente rema quase todo dia. É que às vezes você não vai conseguir estar com todo mundo no mar ao mesmo tempo, mas passar um pouco de vivência, até... Vamos, uma ideia bacana. Um bate-papo, assim, desperta para a pessoa ter um conhecimento a mais, ou se preparar, ver uma tábua de maré, ver o que aconteceu comigo, que meu barco foi embora, porque eu estava sem leste. Então, acho que tem um monte de dicas, um monte de preparação que a gente consegue dar, eu acho que dar uma ajeitada para a pessoa não vir muito crua, né? Então, aproveitar você que está nesse desenvolvimento, né?
e a gente tentar passar, porque o que é legal também, tem muita coisa que você sabe, mas é legal quando uma pessoa ela passa uma dúvida e alguma coisa que eu tenha falado que resultou numa vertente positiva. Então é muito interessante essa troca, né, gente? Vamos fazer e vamos conhecer lugares novos, vamos pegar novas experiências. Eu acho que agora a Gi entrou numa outra vertente agora. Hoje a gente já, na primeira aula depois do Mundial, a gente entrou numa outra linguagem, uma linguagem de percepção. Você já percebeu também que é incrível? Que toda quarta eu venho aqui, o mar tá de um jeito, na hora que a gente vai pro mar ele muda? Tava parado hoje, Meu, colher de azeite. A gente até atrasou para entrar na água hoje e não foi proposital. Só que, pô, devido a gente ter atrasado, entrou um sudoestezinho que a gente falou, pô, pegamos um downwind bem bacana e ela já entrou numa outra percepção. A gente começa assim, é difícil. Isso, a canoagem ela é muito técnica, Então não adianta você dizer que vai aprender em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso aí vai passando, a gente vai trocando experiência. O fato de eu estar junto, remando, a gente vai analisando, a gente vai passando alguma coisa que a gente vê na hora. Às vezes um detalhezinho que, corrige isso, muda todo o cenário. Muda totalmente. E essa coisa de soltar a remada, eu troquei de remo, é tudo uma adaptação, né? Tudo uma adaptação. Muita coisa muito detalhe que você tem que ir alinhando. É um alinhamento mesmo de todos os fatores. E a resultante é isso aí. É a evolução. Exatamente. Você vai sentir a sua remada. E aí são os ensinamentos que depois a gente vai passar, que é exatamente passo a passo, né? Ótimo. E hoje a gente já começa a falar de uma outra linguagem, você já sentiu, ao mesmo tempo que a nossa última conversa antes do Mundial era como se a gente tivesse chegado no auge, que nós pegamos o Mar Bravo, pegamos tal, não sei o quê. Não, nada disso, está tudo começando e a gente tem muita coisa para passar, muita experiência para trocar. E ao mesmo tempo que eu estou passando para você essa nossa conversa, eu também vou aprendendo bastante, né? Vou aprendendo as dificuldades que as pessoas têm, às vezes os medos, né? Porque uma coisa é técnico, mas tem um lado psicológico também. A gente tem que entrar na cabeça do aluno e entender quais são as dificuldades, né? Que são coisas que para mim, às vezes pode não ser tanto, né? E às vezes para um aluno pode ser muito, que é ali que a gente tem que pegar e tentar corrigir. Trabalhar, né? Trabalhar isso. É isso aí, Fabião. Isso aí, Obrigada Gi. de novo. Vamos... Mais uma vez, pegando no meu pé, né, Gi? Legal, meu. Parceiraço. Prazer, Gi. Parabéns. Até Beijo. mais.